Boa tarde mais uma vez. Estamos retornando aqui ao as nossas sessões do 17º Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores em Espiritismo. A gente vai começar agora a primeira sessão de palestras convidadas. É uma plenária cujo título é Autoria e Psicografia, a hipótese de sobrevivência em obras de Chico Xavier, de autoria dos amigos Alexandre Caroli Rocha, Marina Weller e Rafael Fernandes Sebe. Esse trabalho foi premiado pela Bigelow Institute for Consciousness Studies, que lançou uma campanha, um concurso em português, obrigado, sobre trabalhos que mostrem a sobrevivência da alma, que melhor demonstrem o estado da arte das pesquisas. E hoje o Rafael vai estar apresentando para a gente aspectos diferentes do trabalho deles, e a gente tem pela internet a Marina e o Alexandre Caroli, que vão estar acompanhando e vão poder talvez responder perguntas no final. Obrigado, Rafael, a palavra está com você. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui entre amigos, para a gente conversar um pouquinho. Eu queria começar já agradecendo a organização por ter nos convidado. Eu vou apresentar o trabalho, como o Alexandre comentou, que foi desenvolvido pelo Alexandre Caroli Rocha, pela Marina Weiler e por mim. E esse trabalho é uma versão adaptada de um mais completo que nós submetemos para um concurso, como a Ale estava comentando, que foi organizado por um empresário norte-americano, que é esse rapaz aqui na direita de vocês, chama Robert Bigelow, e a proposta dele era tentar levantar trabalhos que falassem sobre a melhor evidência da sobrevivência da consciência humana à morte permanente do corpo. Então esse foi o tema do concurso. E nós tivemos a felicidade de sermos premiados, então essa aqui é uma foto lá na cerimônia de premiação, que foi lá em Las Vegas. E uma coisa muito interessante, na verdade, do concurso, é que ele chamou a atenção para o tema. Então, isso foi muito bom. Aqui no Brasil, ele foi divulgado no Fantástico, saiu uma matéria no Estadão também, que é uma tradução de uma matéria que saiu no The New York Times, lá dos Estados Unidos, e foi divulgado no mundo inteiro. Então, teve bastante repercussão. E essa foto aqui tem uma fraude. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber, mas no final eu revelo, só para manter o suspense aí. Então, é mais ou menos isso aqui que eu vou falar hoje. Vou comentar sobre a hipótese da sobrevivência, como a gente fez a nossa investigação para o trabalho, que é baseado numa análise de autoria. Então, vai ser uma parte bem sucinta que eu vou comentar, porque não dá tempo de a gente entrar em muitos detalhes. A gente vai fazer alguns exemplos juntos, depois a gente discute e conclui. Então, para começar, eu vou começar com um quiz, que eu vou jogar para vocês aí, então. Então, a ideia é a seguinte, para completar a frase. A existência de vida após a morte é uma hipótese impossível de ser investigada, uma hipótese que só o Espiritismo pode investigar, fake news, uma hipótese aceita pelo Espiritismo como ponto de partida, mas passível de ser investigada sob outras abordagens. Então, vou deixar aí uns 11 segundos para vocês pensarem, só para fechar o redondo aqui 1 minuto. Aí a gente comenta juntos. Muito bem, vamos lá. Então, a primeira coisa, aqui, já chamando a atenção, a existência de vida após a morte, alguns colegas já comentaram hoje, ela é uma hipótese. Ela é uma ideia que a gente quer investigar, uma proposta de explicação para alguma coisa. Isso que é uma hipótese. E ela não é a única. Já comentaram também hoje sobre a hipótese materialista ou fisicalista, que diz que nada sobrevive à morte do corpo. Então, existem outras alternativas. E ela é impossível de ser investigada? Não. Tanto que o trabalho que eu vou apresentar hoje é uma proposta de investigação. É uma hipótese que só o Espiritismo pode investigar? A morte é um fenômeno natural. O destino de todo ser vivo é morrer, fechar esse ciclo de vida. Então, qualquer linha de pesquisa que tenha interesse no tema da morte ou no que acontece depois, tem a liberdade de trabalhar esse tema. Fake news? Vamos ver. Vamos ver no final. Aí. Uma hipótese aceita pelo Espiritismo como ponto de partida, mas passível de ser investigada sob outras abordagens. No próprio que é o Espiritismo, uma parte da definição lá do Kardec, é que o Espiritismo é uma ciência que trata da comunicação com os espíritos. Então ele já parte dessa ideia de aceitar que os espíritos existem. Mas isso não quer dizer que outras linhas não podem. Então, essa é a nossa ideia aqui. A resposta correta é a D.
que é um ponto de partida do espiritismo, mas pode ser investigado sob outros pontos de vista. Então, como que a gente fez a nossa investigação no trabalho? A gente sentou, né, a primeira parte é sempre o planejamento, então a gente sentou e pensou, qual vai ser o objeto da nossa análise? Qual é o melhor tipo de evidência que a gente poderia levantar para falar sobre o tema? E a gente pensou que os textos mediúnicos do Chico Xavier poderiam ser bons elementos, porque eles são um registro permanente, com muitas informações objetivas e tão bem documentados. Então, os livros, as cartas que o Chico deixou poderiam ser um bom material. Então, depois que nós definimos que esse ia ser o material da nossa investigação, a gente levantou os textos que a gente ia avaliar, fizemos a análise e depois concluímos. Então, esse é meio que a estrutura do nosso trabalho. E agora eu vou dar um exemplo de evidência. Essa aqui é uma carta, é um trecho de uma carta que o Chico escreveu em 1978 e que foi atribuída a uma pessoa, ao Germano Sestini, e diz assim na carta, esse trecho: recordei a chácara Bela Vista, a bela fazenda Felicidade, e quis ser moço outra vez. Queria recomeçar carpindo a terra e depois caminhar pouco a pouco. Mariquinha, revi tudo. O nascimento dos filhos, Hilário, Marta, João, Hilda, Alceu, Germano, Gerson, Maristela, os dias difíceis, o duro trabalho para melhorar. Meu Deus, tudo passara tão depressa como se a existência de mais de 80 anos não passasse de 8. Então, nesse trecho aqui, eu vou destacar algumas informações que são relevantes para o nosso estudo. Então, eu coloquei em negrito dados bastante objetivos que a gente pode checar para pensar se isso aqui é tudo invenção da cabeça do Chico ou se possivelmente é uma outra personalidade que está soprando essa informação para ele. Então, esse é um tipo de elemento que fez parte do nosso corpo de evidências para serem investigadas. Então, aqui foi só um cheirinho do que a gente usou no trabalho. Então, a gente selecionou toda a obra, selecionou todos os textos que a gente ia usar no trabalho, e a gente dividiu em 3 grupos, porque cada grupo precisava de uma linha de pesquisa diferente para investigar a autoria dos textos que a gente encontrou. Então, o primeiro grupo foi o grupo de livros atribuídos a autores cujos nomes não correspondem a pessoas identificadas. Nesse grupo aqui entram os livros atribuídos ao Emmanuel e ao André Luiz, porque não existiu nenhuma pessoa chamada Emmanuel que deixou um livro para a gente olhar para o livro, olhar para o texto escrito pelo Chico, atribuído ao Emmanuel, e poder comparar. Existe uma especulação sobre quem o Emmanuel teria sido em vida, mas não existiu nenhuma pessoa chamada Emmanuel que deixou um livro escrito para a gente poder comparar. Então, essas foram as personagens aí do grupo 1, os escritores do grupo 1. No grupo 2, a gente colocou os trabalhos atribuídos a escritores que publicaram obras enquanto estavam em vida. Então, aqui tem alguns nomes famosos, por exemplo, o Castro Alves, o Olavo Bilac, o Augusto dos Anjos, que são poetas, são escritores cujos nomes eu tinha ouvido na escola. O Humberto de Campos eu não conhecia, mas o Alexandre Caroli é fã, então ele fez parte aí do nosso trabalho também. Então, aqui são autores que deixaram obras escritas enquanto estavam em vida, e cujos escritos podem ser comparados com aqueles mediúnicos do Chico. E, por fim, tem um terceiro grupo de obras, que são as cartas, que são atribuídas a indivíduos bem identificados, a gente sabe o nome das pessoas nas cartas, que não publicaram obras em vida, são pessoas normais, como nós não, porque tem muita gente que escreveu o livro, né? Mas esses daqui não. Então, é um terceiro grupo, e para cada um deles a gente precisava de uma estratégia diferente. Como que a gente identifica um autor? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer um paralelo com uma série que tem no Netflix, foi um caso famoso, inclusive, que era um terrorista nos Estados Unidos, ele ficou em atividade por muito tempo, ele mandava cartas com bombas para algumas pessoas, e não conseguiam pegar o cara. Aí, em um determinado momento, esse terrorista, ele escreveu um texto que ele queria que fosse publicado nos jornais com as ideias dele. Aí o FBI olhou, pensou e falou, aí tem um negócio interessante. Será que, se a gente analisar esse texto, a gente não consegue rastrear, a gente não consegue identificar pelos elementos do texto quem é o autor? Então, o que eles fizeram foi meio que fundar, essa investigação meio que fundou uma área chamada linguística forense, em que você, pela análise do texto, você pode levantar pistas, como a escolaridade,
trejeitos estilísticos da pessoa, ou expressões que ele usa que poderiam ajudar a identificá-lo. E, inclusive, nesse caso, aparece no manifesto uma expressão, que em português não é uma expressão que faz muito sentido, mas a expressão em inglês traduzida é assim: não dá para guardar o bolo e comê-lo. Ou você come o bolo ou você guarda. Essa é a expressão lá. E no manifesto, essa expressão aparecia invertida. Aparecia: não dá para comer o bolo e guardá-lo. É que nem se você, é como se você falasse assim: não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. É assim que a gente fala. Mas aí, numa cidade, sei lá, no interior de São Paulo, nós somos uma cidade bem pequenininha, chama Monte Azul Paulista. Vai que lá as pessoas falam assim: não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Se você percebe que teve essa inversão, você já pode pensar: lá em Monte Azul as pessoas falam assim, então de repente essa pessoa pode ser de Monte Azul. Então é identificando esses elementos que a gente pode tentar identificar quem é o autor de fato do texto. Aqui foi só um exemplo. Quais são, então, as características que a gente usou para fazer essas identificações? Então, no caso dos poemas e livros que compõem os grupos 1 e 2, que eu mencionei agora há pouco, a gente olhou para a frequência de palavras, o padrão de rimas, composição do verso. Isso aqui em relação aos poemas, né? No caso dos livros, dá para a gente olhar para as informações históricas e para a bagagem cultural. A gente vai fazer uns exemplos daqui a pouco, para ficar mais claro. Em relação às cartas, é até mais fácil de perceber, né? A gente pode olhar para as datas, os endereços, os nomes, apelidos, dados biográficos, descrições do falecimento ou línguas, porque em alguns casos, nas cartas do Chico, apareciam outras línguas que, a princípio, o Chico não dominava. Então, tem um caso que eu vou mostrar aqui em italiano, tem outras em alemão e espanhol, então existem, esse tipo de elemento também está presente na obra dele. Então, vamos começar com a parte dos livros, para a gente ver alguns exemplos de como a gente fez a análise. E eu vou começar com um quiz aqui de novo. Então, quantos livros, aproximadamente, o Chico Xavier escreveu? Então, ele escreveu 100 livros? Ele escreveu 200, 300 ou 500 livros? Eu vou até fazer um paralelo, que hoje, mais cedo, né, a Júlia comentou que o Eduardo, do CCDPE, ele escreveu em torno de 33 livros e tinha deixado material para mais 20. E já é uma coisa impressionante. Agora, olhem aqui, né? Qual dessas vocês acham que o Chico foi? 500, exatamente, alternativa D. Então, foi muita coisa. Ele escreveu muito livro. É muito livro mesmo. Talvez o maior escritor aí de todos os tempos. Pelo menos em volume. E, bom, então aqui eu vou fazer um resuminho dessa parte da obra do Chico Xavier. Como a gente acabou de comentar, né, tem cerca de 500 livros escritos. Os textos contidos nesses livros são atribuídos a mais de 1000 autores, muito variados. Então, tem religiosos, ateus, homens e mulheres, brancos e negros. Foram mais de 50 milhões de livros vendidos e toda a renda dos livros foi revertida para instituições beneficentes. E existem várias temáticas, então a variedade de textos é muito grande. Tem textos históricos, sociais, românticos, filosóficos, poéticos, tem de tudo lá no meio. E o primeiro livro dele foi publicado aos 22 anos, é o Parnaso de Além Túmulo, e esse ano, inclusive, ele faz 90 anos. Então, tem acontecido algumas lives, algumas entrevistas sobre o livro do Parnaso. Nesse primeiro livro, quando o Chico tinha... Estraguei ele. Nesse primeiro livro, quando o Chico tinha 22 anos, foi publicado quando ele tinha 22 anos, já tinham 60 poemas atribuídos a 14 autores distintos, com 22 anos. Então, começou cedo ali e com uma produção já interessante. Eram 60 poemas atribuídos a 14 autores distintos. Aqui é um primeiro exemplo de uma análise que está lá no nosso trabalho, de um livro atribuído ao Emmanuel. O livro se chama Há 2000 Anos, é um romance histórico bastante famoso, e aí a gente vai ler junto. Então, o livro fala sobre o senador romano Publio Lentulus e conta várias passagens, e essa é sobre um escravizado que foi posto à venda num tablado. Vou ler aqui o trecho. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo, Saul, que era o escravizado, daí a meses, num grande tablado perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Olhos chispando sentimentos de vingança, lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca cobria-lhe a cabeça e com os pés descalços levemente untados de gesso.
Então, aqui também tem algumas informações interessantes que não são explicadas no texto. Eu vou destacar aqui também. Então, a primeira coisa é, quase todos os escravizados estavam em míseras condições de nudez no tablado. Isso realmente era o que acontecia, pelas referências históricas que a gente tem. Eles ficavam despidos lá em cima para mostrar como eram as condições físicas dos escravizados. Eles, de fato, tinham esses cartazes pendurados no pescoço com informações como a idade, as habilidades especiais. Essas outras informações aqui são mais específicas ainda. Então, o barrete, que nem é uma palavra muito comum no português, é tipo um gorro, como se fosse um capuz de lã branca que era colocado na cabeça desses escravizados, indicando aqueles que eram mais rebeldes, para o comprador depois não vir reclamar, dizendo, você me vendeu um escravizado e ele não me obedece. E uma última informação, que também é real, é sobre os pés desses escravizados, que quando eles vinham de outros países, eles tinham essa identificação com o gesso no pé, porque a língua poderia ser uma barreira para quem estivesse interessado. Então, essas informações são informações históricas, e até onde se sabe, na época em que o Chico escreveu o livro foi escrito em 1939, essas informações só estavam disponíveis em algumas fontes em latim, e existiam algumas referências indiretas em inglês. Então, ou o Chico deu um chute muito maravilhoso e acertou informações muito específicas, ou tem alguma coisa, tem caroço nesse angu, né, como o pessoal fala aí. Então, esses daqui são elementos de informações históricas que seriam difíceis de serem manipuladas dessa forma, como às vezes tenta se explicar. Daqui a pouco a gente vai discutir com mais detalhes esse tipo de produção. Aqui é um outro estilo, é um poema de um poeta famoso, Augusto dos Anjos, que morreu em 1914. Esse poema talvez seja o mais famoso deles, é o único do Augusto dos Anjos, é o único que eu lembrava da época da escola. Eu vou ler aqui rapidinho. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, na leitura do poema aqui, talvez você já tenha identificado alguns elementos como umas palavras esquisitas. Tem umas palavras que você não espera que apareça num poema. Então, foi só uma dica aí do que a gente vai ver já já. E esse daqui é um outro poema que aparece no Parnaso de Além-Túmulo. É um poema de 2 partes, se chama Homo, esse poema, e essa aqui é a segunda parte. Eu vou ler rapidinho também. Após a introspecção do além da morte, vendo a terra que os próprios ossos come, horrente a devorar com sede e fome minhas carnes em lúbrico transporte, vi que o ego era o alento flâmeo e forte da luz mental que a morte não consome. Não há luta mavórtica que o dome, ou venenada lâmina que o corte. Depois da estercorária microbiana, de que o planeta triste se engalana nas grilhetas do infinitesimal, volve o espírito ao páramo celeste, onde a divina essência se reveste da substância fluida universal. Então, esse aqui é um outro poema, escrito pelo Chico Xavier e atribuído ao Augusto dos Anjos. E aí agora eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer análise de autoria. A primeira coisa, eu já meio que revelei, que é esse vocabulário usado nos poemas. Se eu pedisse para você, meu bem, faz um poema com esse tipo de palavra aqui, vai dar trabalho, porque você tem que ser versado nesse tipo de vocabulário para conseguir fazer alguma coisa nesse estilo. Então aqui já é um primeiro indício de que tem uma particularidade que aparece tanto neste quanto neste. E vou só fazer uma ressalva que, como a gente comentou, no Parnaso de Além-Túmulo, que foi esse livro escrito quando o Chico tinha 22 anos, aliás, foi publicado quando ele tinha 22 anos, aparecem 14 autores distintos. Esse aqui é só um deles. Então, imagina o trabalho que daria para nós, aos 22 anos, imitar 14 autores diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Mas, então, essa aqui é uma primeira pista de coisas que estão presentes nos dois.
E agora, só para facilitar um pouco, eu vou focar nessas duas estrofes, a primeira estrofe de cada um dos poemas. Então, só para relembrar, o que está em cima é o da obra em vida do Augusto dos Anjos, e aqui é o atribuído a ele, depois no livro do Parnaso. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer nessa análise é dividir cada um dos versos nas sílabas poéticas. Aqui é uma coisa que a gente via na escola também, né? Mas aí, para facilitar, eu fiz a tarefa de casa, e aí eu já dividi aqui. Cada verso tem exatamente 10 sílabas poéticas, e acontece a mesma coisa, tanto nesse quanto nesse. E se a gente for olhar para a rima, as duas também apresentam esse mesmo padrão de rima. Essa rima com essa, e essa rima com essa. Aqui é a mesma coisa, esse padrão de rima. Aqui eu dei exemplo de 3 características, dentre dezenas de características que podem ser comparadas nesse tipo de texto. Então foi só para dar um gostinho de como esse tipo de análise é feita. A gente falou do livro do Emmanuel sobre as informações históricas, e aqui no poema atribuído a Augusto dos Anjos, falando desse outro estilo de escrita. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre as cartas, bem rapidamente. Vamos começar com um quiz também. Estima-se que Chico Xavier tem escrito quantas cartas? Eu vou pôr as opções aqui, vou beber uma água enquanto vocês pensam. Eu já ouvi que vocês descobriram uma estratégia. Todas as D são as alternativas corretas. É a D mesmo. Ele escreveu muitas cartas. Foram aproximadamente aí 10 mil cartas. Vou falar um pouquinho sobre essa produção também. Então, aqui tem até um filme que saiu em 2011, As Mães de Chico Xavier, que as histórias são baseadas nas cartas. Aqui tem uma foto de uma sessão de psicografia do Chico. E aqui tem um livro que saiu investigando 45 cartas das que o Chico tinha escrito. Foi um pessoal que acompanhou a produção do Chico por um bom tempo. O Paulo Rossi Severino e outras pessoas junto com ele fizeram essa investigação. E como que foi, né, essa época da vida do Chico? Então, de 1967 até 1987, toda sexta e sábado à noite, o Chico fazia esse tipo de reunião em que as pessoas chegavam para tentar receber uma comunicação suposta aí, né, de algum parente falecido. Aconteceu em Uberaba. A partir das 2 da tarde, então das 2 até as 6, o Chico conversava de fato com pessoas que iam para lá, para dar oi. Ele era uma pessoa super simpática, então conversava, às vezes falava que ele estava sentindo a presença de algum espírito, de algum familiar, esse tipo de coisa. Então ele conversava com algumas pessoas, mas não todas, e eram cerca de 200 a 300 pessoas por reunião, eram muitas pessoas. A partir da meia-noite começava a psicografia e ele escrevia cerca de 5 cartas por noite. Aí fazendo essa continha aqui, né, 2 dias por semana, 20 anos, 5 por noite, 9 fora, e dá em torno de 10 mil cartas. E uma informação aí que a gente já até comentou lá em cima, é que aparecia em alguma dessas cartas, apareciam passagens em outras línguas. E sempre no final, depois que o Chico terminava de escrever as cartas, ele lia. E nessas em que ele não conhecia o idioma, ele pedia para alguém ajudar, em geral, ou coincidência ou não, né, o parente a quem essas cartas eram destinadas estava ali, e aí ele podia ler, o parente, por exemplo, chegava uma carta em italiano, aí o filho da pessoa que estava lá naquele dia, e ele lia, porque o Chico não sabia ler italiano. Esse é um caso real, inclusive, é uma das cartas que a gente vai mostrar em italiano. Bom, então, essa daqui é a primeira carta, é um exemplo desse terceiro grupo de produções, é uma carta atribuída ao José de Barros. Então, ele faleceu em 1985 e a carta foi escrita em 1988. Então, é um intervalo de mais ou menos 3 anos. Um trecho da carta diz assim: apesar de me reconhecer consciente quanto a isso, visito a Heloísa, Ricardo e a Beatriz, sempre que isso se me faça possível. A princípio, tudo era excessivo para mim. Agora, porém, dispondo de tempo, visito a Rua das Laranjeiras, a Avenida Pelinca e a Rua Tabapuã, em que nossos filhos situaram a residência que lhes é própria. Notadamente quando se lembram do papai, atualmente em uma outra vida. Todos estão bem e peço a Jesus para que não se percam por excesso de conforto. Então, vou destacar aqui de novo algumas informações interessantes, porque aparecem 3 nomes, e esses realmente são os nomes do filho do José de Barros, dos filhos do José de Barros.
Cada um deles morava numa cidade diferente e os endereços que aparecem aqui estão certos. A Heloísa morava na Rua das Laranjeiras, acho que no Rio de Janeiro. O Ricardo morava na Avenida Pelinca, em Campos, no Rio de Janeiro também. E a Beatriz morava em São Paulo, na Rua Tabapuã. Então, olha aí, né? Que chute maravilhoso se tivesse sido uma invenção. Então, aqui são algumas informações relevantes para essa análise. E agora um outro caso de uma mensagem que foi psicografada em italiano. O intervalo aqui é bem mais curto, né? Então a Hilda Saulo teria desencarnou em 1977, em dezembro, e 7 meses depois, essa já é a segunda mensagem, inclusive, aparece essa outra. Então a carta diz mais ou menos assim, né? Hortêncio, filho do meu coração, eu apenas cheguei de Roma. Hoje já me sinto um pouco melhor, um beijo no Salvador e em toda a família. Deus esteja com você, meu filho, a mãe Hilda. Então, para quem fala italiano, tem alguns errinhos aqui, mas a gente tem a foto da carta original, e não dá para ver tão bem a letra. Então, figli é filhos em italiano. Filho seria o filho no singular. Mas, olhando a carta lá, eu, por exemplo, não saberia dizer se é um I ou um O. Mas, assim, mesmo considerando esses pequenos deslizes aí na gramática, o italiano tá bom. Eu não conseguiria falar esse italiano aí, por exemplo. Então, tá ok. Então, pronto. Agora vamos para a discussão. Eu apresentei, a gente fez junto aí alguns exemplos, apresentei alguns elementos, e agora a gente vai confrontar isso com as hipóteses que as pessoas eventualmente usam para explicar essa produção do Chico. Então, quais são as mais comuns? Algumas pessoas dizem que o que o Chico fazia era fraude, e tem 2 tipos de fraude aí que poderiam estar acontecendo. Uma fraude consciente, em que ele sabia que ele estava enganando as pessoas, e de alguma forma ele conseguia coletar todas essas informações e produzir os livros, os poemas e as cartas. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é de uma fraude inconsciente, por exemplo, o Chico seria esquizofrênico, ele teria múltiplas personalidades e poderia fazer isso. O outro grupo de hipóteses explicativas é de que a psicografia era de fato legítima, e aí ele poderia estar fazendo uso de alguma função superpsi, e aqui, da forma como a gente considerou a função superpsi, ela não assumiria a existência de espíritos. Seriam só algumas funções mais tradicionais, como telepatia, clarividência, precognição, e aqui na quarta hipótese explicativa entraria a autoria dos espíritos de fato. Eu estou falando aqui de um jeito bastante simplista, cada uma dessas hipóteses a gente discute um monte lá no trabalho, porque tem muitas coisas que a gente pode falar sobre as fraudes, muitas coisas que a gente pode falar sobre as partes legítimas, e tudo isso está lá no ensaio. Só que eu estou resumindo para dar tempo de falar tudo. Inclusive, olha como é que eu estou com o tempo aí. Estou bem? Estou bem, beleza. Então, essas daqui, em geral, são as hipóteses mais comumente levantadas para se explicar a obra do Chico. Então, vamos discutir isso de um jeito bastante leve aqui. Para poder discutir, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre o Chico, para ver quem ele era, se ele tinha todas essas capacidades. Então, o Chico nasceu em 1910, no interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Ele teve uma infância bastante pobre, ele teve só 4 anos de ensino formal, mas gostava muito de ler. Pouco acesso a bibliotecas e à cultura letrada nessa época, lembrando de novo, né, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Diz que começou a interagir com os seres desencarnados por volta dos 5 anos, e aos 17 ele entrou em contato com a obra do Allan Kardec por conta de uma enfermidade que acometeu a irmã dele. Durante toda a vida, desde os 9 anos de idade, o Chico trabalhou cerca de 10 horas por dia até a aposentadoria. Acho que ele tinha 50 ou 51 anos quando ele se aposentou. Então ele sempre trabalhou muito. Então, vamos pensar aqui na infância, né? Aos 9 anos ele ia para a escola e trabalhava 10 horas por dia. Então ele não tinha muito tempo livre. E era um trabalhador assíduo, quase nunca faltava ao trabalho. Escreveu, como a gente já comentou, cerca de 500 livros, e o primeiro deles, aos 22 anos, foi publicado. Toda a renda foi revertida para obras de caridade, mais de 2.000 instituições aí foram beneficiadas, e ele se declarava como sendo apenas um instrumento, que ele não era o autor. É uma frase bem famosa aí dele. Ele não se casou e nem teve filhos biológicos. Então aqui é mais ou menos um pano de fundo da biografia do Chico, e agora a gente vai começar a contrastar essa biografia dele com os elementos das obras para ver o que faz mais sentido. Então, como a gente comentou, a obra foi separada em 3 grandes grupos. Vou comentar aqui muito rapidamente sobre cada um deles.
No primeiro grupo, eram aqueles livros atribuídos ao André Luiz e ao Emmanuel. Só do André Luiz são em torno aí de 25 livros. Do Emmanuel são cerca de 120 livros. Então, só aqui são mais ou menos 145 livros. É muito livro. Para fazer a produção dessas obras demanda conhecimento de várias áreas, porque esses livros tratam sobre história, religião e medicina, e apresentam também diferentes formas de serem dispostos ali, né, a estrutura literária deles. Eles aparecem como romances e como dissertações. Então, isso é o que precisaria para poder escrever esse tipo de material. No grupo 2, que são aqueles livros atribuídos a escritores mais famosos, para poder produzir essa obra toda, ele precisaria ter um profundo conhecimento de literatura, porque existem poemas, contos e crônicas, e de referências culturais, citações muito grandes, porque aparece referência a um monte de coisa. E, por fim, no grupo das cartas, ele precisaria ter acesso a informações privadas da família, ou, às vezes, exclusivamente do falecido, porque, às vezes, aparecia alguma coisa na carta que a própria família desconhecia. Aí, depois, quando eles iam fuçar nas coisas do falecido, eles descobriam, isso aqui era verdade, faz sentido mesmo que isso tenha aparecido. Então, aqui é uma pincelada aí, né, de elementos relevantes que eram necessários se ter para produzir essas obras. Além disso, precisava ter uma compreensão mínima de outras línguas, como a gente viu na carta em italiano. Não tinha internet, e talvez esse seja o elemento mais importante. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha como sair pesquisando as coisas com palavras-chave. Você tinha que coletar aquilo de algum jeito, decorar tudo e dar um jeito de botar ali. Não tinha ponto eletrônico, não tinha nada disso. Então, era bem diferente aí a estrutura para o fraudador, se você quisesse fraudar essas coisas. E aqui é um outro elemento, talvez mais de raciocínio lógico, até talvez. Se você vai fingir que você escreve como um outro autor, você não vai tentar fazer 1000 autores, porque cada autor novo que você finge que você escreve é um risco a mais de você ser descoberto. Então, se eu fosse fingir que eu escrevo, sei lá, o Augusto dos Anjos, eu ia fazer 2 poeminhas e acabou. Não ia fazer 1000 autores, um monte de poema de cada um deles. Então, aqui tem um outro elemento interessante, que é a quantidade. E só para fechar aqui, né, cada estilo de produção tem características específicas. A carta é feita de um jeito, um livro é feito de outro jeito, um poema é feito de outro jeito. Às vezes as pessoas acabam se especializando, tem poetas famosos, tem escritores famosos, as pessoas acabam se especializando em alguma habilidade. E a imitação e a fraude exigiriam habilidades diferentes também por conta disso. E, por fim, considerando tudo isso, a nossa conclusão no trabalho, o trabalho é bastante longo, na verdade, tem umas 60, 70 páginas, mas aqui foi só para dar uma ideia, considerando tudo, como era a vida do Chico, o tipo de produção, todas essas coisas, a hipótese mais provável é que seja a autoria dos espíritos de fato, assim, eram eles que possivelmente estavam por trás aí. Então, essa foi a nossa conclusão, é que é possível fazer essa investigação de pesquisa de autoria. E para fazer isso, o que a gente precisa é levantar as características da obra, dos autores, tanto os a quem se atribui como quem está escrevendo. Então, por exemplo, o autor real é o Chico, e os supostos seriam os espíritos, a gente precisaria saber sobre eles. E, por fim, confrontar esses textos e as hipóteses com essa produção. É meio que essa ideia aí de como a gente fez a análise desse ponto de vista mais literário, digamos assim, da obra do Chico. E aqui, só para finalizar o agradecimento, queria... na verdade, tem muitas pessoas que ajudaram a gente a fazer esse trabalho, porque a gente sempre conversa com muita gente. Então, todas elas acabam deixando uma contribuiçãozinha ainda, mesmo que indiretamente. Então, aqui é uma foto do Chico mais moço, e aqui é o site do concurso, em que todos os ensaios premiados estão disponíveis aberto para quem quiser ler. Eles estão em inglês, todos lá, mas em breve a gente vai soltar a tradução em português para quem tiver interesse. Então lá tem muitas outras informações, se vocês quiserem. É isso. Obrigado. Valeu. Tá no tempo aí? Deu certo? Beleza. Pessoal, agora a gente tem tempo para algumas perguntas. Então, eu gostaria, o Jader o primeiro. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar a figura o meu xará, Alexandre Caroli, e a Marina Weller, eles estão acompanhando pela internet, acho que a gente vai conseguir pôr eles ali na televisão.
Então, vou levar ali a pergunta para o Jader. Deixa eu devolver aqui o microfone para o... A turma toda aí, ó. Então, Jader primeiro, depois o Eri. Eu já sei, Eri. Rafael, e no caso, Carole e Marina, né? Eu só queria fazer um comentário, né? O Chico Xavier deixou muita coisa psicografada e não publicada. E apesar das repetições que a gente vê, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos pega artigos já publicados pelo Chico e republica com uma formação diferente para facilitar o estudo. Tá? Hoje, tá na lista aqui da Fonte Viva, que é da Vinha de Luz, que é a editora que fica em cima disso, eles marcam 537 títulos. Tá? Exatamente. Esse foi, aliás, não sei se o Alexandre e a Marina querem comentar. Alexandre, você está sem som. Dá para ligar o som, por favor? Dá para ligar o som, por favor? Liguei. Se eu entendi direito, a pergunta do Jader foi a respeito do número de livros do Chico Xavier, né? É uma questão importante porque a gente fez apenas uma estimativa. Na verdade, não há um número oficial. Tá. Então, que esse número foi polêmico mesmo, viu, Jader? A gente ficou batendo muito assim para tentar encontrar um lugar confiável que tivesse um número objetivo. Só que como a gente não achou, ele varia muito. Varia de 412, eu acho que é 500 e um monte. Então, a gente deixou aproximadamente 500. E todo mundo fica feliz, né? A gente não fala um título e aí assim. Enquanto a gente... Dá para ligar o som, por favor? Voltou a internet. Alexandre, pode falar. Você quer comentar? Se eu entendi direito, a pergunta do Jader foi a respeito do número de livros do Chico Xavier, né? É uma questão importante porque a gente fez apenas uma estimativa. Na verdade, não há um número oficial. Então, que esse número foi polêmico mesmo, viu, Jader? A gente ficou batendo muito assim para tentar encontrar um lugar confiável que tivesse um número objetivo. Só que como a gente não achou, ele varia muito. Varia de 412, eu acho que é 500. Pergunta, daqui a pouco a gente aí volta, qualquer coisa a gente abre um espaço para ver. É coisa da tecnologia aí. Ele, por favor. Obrigado pela oportunidade. Alexandre, para quem encontrou a árvore Espiritismo, como eu, por via do fruto bom Chico Xavier, toda vez que encontramos um trabalho como o seu e seus colegas, nós só temos que parabenizar e dizer muito obrigado. O Chico agradece. Então, a minha pergunta qual foi a aceitação que vocês já têm sentido até agora, internacional, dessa comunidade que participou desse concurso? Se vocês já receberam um feedback, porque nós somos espíritas, lá fora nós não temos tanta aceitação assim, né? A doutrina espírita, infelizmente. Mas talvez o Chico seja aí um caminho aberto para essas pessoas que talvez estejam conhecendo o Espiritismo pela primeira vez através do teu trabalho. Qual foi a aceitação, o feedback que vocês já receberam desse trabalho vindo de fora? Talvez a Marina possa responder que então, ela... na verdade, essas coisas ainda estão acontecendo, esse feedback. O concurso foi em 2021, então algumas coisas já saíram na mídia. Curiosamente, no Brasil, embora o concurso tenha sido bastante divulgado,
O Correio Fraterno fez uma matéria, fizeram 2 matérias bacanas lá, a gente fez entrevista em alguns programas na internet também, mas não saiu em mídia grande, assim, por exemplo, Obrigado. Televisão, estranhamente não apareceu nada, talvez porque a história é difícil de contar para o público geral. Como é que você encaixa isso no Jornal Nacional, alguma coisa assim? Seria muita omissão ao Jornal Nacional, na verdade. Mas como você encaixa isso em algum programa que tem um alcance maior? Então, aqui no Brasil, curiosamente, não teve tanta coisa, fora essas ideias não entram com essa roupa de espiritismo, mas tem bastante interesse, né, nos Estados Unidos mesmo, onde a sede do concurso, o Robert Bigelow, que é o empresário por trás, ele criou esse instituto e agora ele contratou alguns dos ganhadores do concurso para fazer um painel de diretores, inclusive agora, dia 1º de setembro, eles vão divulgar os próximos passos. Então é provável que eles vão financiar pesquisas, que eles vão incentivar outras ações meio que nessa linha. Então, assim, o feedback, a princípio, parece positivo. Não teve tanta coisa que chegou até a gente, além de algumas entrevistas e um retorno bom, porque não teve nada muito pesado, eu acho, de crítica que tenha aparecido, sabe? Então, por enquanto, está positivo, está bacana. Carlos, a gente chegou agora no nosso horário para a próxima sessão. Vamos dar uma salva de palmas em gratidão ao Rafael e também a Marina e o Alexandre Caroli. A gente pede desculpas porque a internet falhou um pouco, a gente teve um pouco de dificuldade nesse aspecto, mas o pessoal gostou de ver, a gente está com uma TV aqui.